Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Mas tu é saudosista em termos de futebol? Tem que ser, né? Tem que ser, tu acha? Tem que ser. Eu não sei, a geração atual Nós viu o Messi, viu o Cristiano Ronaldo, viu o Neymar. Cara, vou até trazer um Ronaldo Fenômeno, assim, sabe? Vou jogar pra cá o Romário. Fora Zidane. Cara, acho que, assim, nos últimos 20 anos, acho que a gente não pode reclamar de qualidade. Não, tem Maradona, tem Messi, tem um monte de gente, né? Ainda tô colocando Maradona mais pra tua época. Mas eu pensei que você falava em futebol em geral. Tá falando de talentos, né? De talento, mas acho que depois a gente pode ampliar. Você tem aí jogadores. Se pegar o Brasil, você tem um Garrincha, tinha um Garrincha. Tinha o Pelé, não. Pelé é sacanagem. Tinha Dirceu Lopes, que foi dos top. Pouca gente conhecia jogando no Cruzeiro, número 10. Só não teve muito mais sucesso na seleção, porque o 10 era do Pelé. Você teve, Ademir da Guia jogou, você teve assim, o jogador Luiz Pereira, o maior zagueiro que eu vi brasileiro jogar. Tu tinha Rivelino, Gerson. A diferença é que hoje a gente, eu por obrigação profissional, como jornalista ou como treinador, eu tenho a obrigação de saber quem foi os jogadores mais antigos. Como eu acho que a gurizada, chama de gurizada, os caras de 35, 40 anos, tem a obrigação de saber daqui a 30 anos quem foi o Messi. Mas o pessoal de 35 não sabe de quem foi o Garrincha. Entendeu? Eu acho que sim, eu acho que tá muito legal a tua leitura. Eu acho que é bem por aí, cara. Porque tu não pode não lembrar. Quer dizer, eu quero, quando eu chegar daqui a, sei lá, mais 80 anos, eu quero lembrar do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Um dos maiores fenômenos que eu vi jogar. Lembrar de gente, Dirceu Lopes, que pouca gente conhece. Lembrar, sei lá, do próprio Gerson, do Rivelino, do Clodoaldo, que foi um dos grandes volantes que eu vi. Eu vou lembrar do Babiton, foi um grande jogador na Argentina, na época da Copa 74, ou do Beckenbauer, ou do Verratti. Eu tenho memória e sei quem jogou bola. Eu não posso dizer, não, só daqui para frente. As músicas só daqui. Não. Tem boas músicas hoje, tem bons jogadores, mas não dá para esquecer. Só que nós vivemos um problema de geração nisso aí. Porque hoje as pessoas que falam de futebol de um modo geral é pessoal novo. Pois é. E aí dá uma dicotomia. Se eu chegar para ti, tu perguntasse para mim, o treino de segunda-feira, como é que é? Eu vou te dizer assim, o treino de recuperação? Não, é o regenerativo. Quer dizer... Sim, mesma coisa, na verdade. Falamos igual. Quer dizer, marcação alta é o termo moderno. Né? Nós exigimos assim na época, gente, nós vamos deixar os caras sair jogando. É rigorosamente o quê? Marcação alta. Eu não vou deixar os caras sair jogando no meio campo. É lá na frente. Ou marcação meia pressão. Eu vou esperar sair e vou apertar aqui. O que nós chamávamos na época? Deixa eles saírem, mas quando chegar aqui perto, nós apertamos ele. Então, é tudo rigorosamente a mesma coisa. Só esse pessoal que mexe, já que é um pouquinho mais novo e tal, eles como não viveram o treino de recuperação, como não viveram marcação pegar na frente, como não viveram uma série de frases que se usavam na época, eles acham que essas frases, quem falasse é porque está fora de moda. E está errado. Ninguém é fora de moda, são os mesmos, são termos que querem dizer a mesma coisa, só com por exemplo, o futebol não mudou nada. Na realidade, a essência do futebol é assim, quem tem a bola joga, quem não tem marca. Para tirar. Mas aí, então se começa a criar... Mas hoje fala muito do jogar sem a bola. Se o jogador recompõe, o jogador ajuda. Sim. Imagino que na tua época... Coisa. E aí eu vou te dizer, eu tenho 42 anos, eu te confesso que eu te vi muito pouco. Eu vi um final da tua carreira, então eu não posso... Estou te dando como exemplo. Eu não sabia se a tua galera da tua geração ali, e desculpe o termo... Exatamente. Se o pessoal recompunha. Eu não sei se o... Exato, mas... que jogava contigo via. Mas, por exemplo, em 1979, no título invicto nacional, nós tínhamos no meio campo Batista, eu e o Marcelo devia recompor no terceiro homem. Vamos para 1970. Nós estamos falando de quantos anos? 70? 70? 55 Nossa, anos, 50 e... Sabe qual era o esquema da seleção? Eu tenho a obrigação de saber, mesmo que eu tinha lá na época, eu tinha 16 anos. Eu tinha a obrigação de saber, né? Félix, Carlos Alberto,
que era o lateral que saía, Brito, Piazza e Everaldo. O Everaldo era o cara que ficava do Grêmio, saía pouco, era mais marcador. Que ali estabelecia o quê? Os 3 zagueiros. O Carlos Alberto saía lá no meio. Podia ir eles... 3 zagueiros. Que é o que se fala hoje. Hoje se fala uma saída de 3. Mas 3 zagueiros. Sim. Esse aqui fica, o Everaldo, que era mais marcador. Carlos Alberto encosta no meio. Então tu tinha no meio Carlos Alberto na direita, Clodoaldo, Gerson e Rivelino. Fazia um 3-4-3. Pelé, Tostão, Jardim na ponta direita. Então, o Zagallo quando jogou em 58, ele era o terceiro homem de meio campo. Nesse time do Brasil 70 era o Rivelino. Clodoaldo, Gerson e o Rivelino. Então, a essência não muda. O que muda são as palavras que se coloca, né? E isso se valoriza muito hoje. Isso se valoriza muito demais. As linhas, entre linhas, também é o que se diz. Mas quando você fala em volante box to box, só os Cerezos fazia de pé nas costas. Pô, o Matheus da Alemanha fazia desde 1975. Sim. E eu fazia isso. Sim, mais box to box que o Falcão não tem. Não, então, isso não é moderno. Moderno é expressão. Depois fala volante de área a área. Seria em vez do box to box. Então, assim, eu acho que essa é a dificuldade, né? Cara, não, mas eu Falcão bato, cara, que foi muito bom. Eu adorei essa aula, entre aspas, assim, porque a gente... E é bom, porque hoje, assim, a gurizada consome o videogame. Sim. Só um parênteses aqui, que tem aqui um coraçãozinho da Ave Serra, caso tu te apete. Valeu, Ave Serra, tá temperadinho, tirou da tigela, ó, diretaço. Tamo junto, Ave Serra. Coraçãozinho top! Gurizada hoje, Falcão, consome futebol no YouTube, no videogame, com influenciadores através de Instagram e tudo mais. E às vezes o comentário mais polido, onde a gente pode, vamos lá, quase que entender mais através de uma didática, isso a gente não tem muito. E aí eu não sei nem se essa galera que tá vindo, né, uma geração ainda abaixo de mim, se ela tem paciência de ouvir. Se ela quer entender. De repente ela não quer entender. Teve um treinador, que eu não sei quem foi que falou isso, não vou lembrar o nome, porque eu gosto de dar crédito. Ele disse que o jogador de futebol não gosta de ver futebol. Não sei quem foi que falou isso. Pode ser que seja bem verdade, cara. Eu não sei quem foi que falou isso. Não, ele bota o fone, nem olha pro jogo. Eu não acho bem isso. Eu acho que tem jogador que é interessado. Olha, se preocupa, né? Mas ele falou isso... Não dá pra generalizar, mas eu tenho certeza que tem jogadores que querem fazer a deles e tem jogadores que sim, pô. Por exemplo, dá um exemplo aqui clássico, Felipe Luiz, ele não pularia tão imediatamente para um alto nível como técnico sendo jogador, né? Tipo, um cara que se interessava. Quando ele estava taticamente, para mim, ele era o melhor jogador do Brasil quando ele jogava no lateral esquerdo. Ele sabia a hora de ir. Do outro lado era o Rafinha, do Flamengo, do Jorge Jesus. Ele sabia a hora de ir, a hora de ficar. De ir por dentro. Ele teve uma estrutura, ele teve voltando à Europa, né? Ele teve uma estrutura aí, europeia como lateral. Ele saía na boa só. Se o Rafinha estivesse na frente, ele não saía, porque apoiar com os 2 laterais, com 2 zagueiros, é um erro, teoricamente, né? Porque pode ser tudo. Mas se tem 2 laterais que apoiam, ele ficava sempre ali como terceiro. 2 zagueiros e ele aqui. E o Rafinha, quando o Rafinha ia ficar um pouco mais, ele saía. Então tinha muita leitura de jogo. Então, não, e às vezes ele nem ia para lateral para não bater com o atacante da profundidade. Então ele via por dentro, construía. Exato, ele acompanhava. Ele era uma opção para o cara da frente jogar para ele recomeçar pelo outro lado. Exatamente. Então eu acho que futebol cabe tudo que é tese, cara. Tudo que é tese. É verdade. Agora tem teses mais consistentes e outras menos consistentes. Então, mas eu acho o futebol interessante quando você senta para discutir o futebol em si, né? Que é uma tática, né? O que é um contra-ataque? É jogar na retranca? Não. Contra-ataque nada mais é do que uma resposta ao ataque do adversário. Então, eu me amarro muito em tática. Desde que eu fui para a Itália,
né? Eu me liguei muito nisso. E eu sempre, quando eu jogava, meus primeiros 5, 6 minutos, eu só olhava o que estava Tu acontecendo. lia. Para ver aquilo que o nosso treinador organizou, ele estava acontecendo. E ele, ao mesmo tempo, me dava liberdade para que eu pudesse Dentro do campo oriental. ajudar. Então, ele era um cara... Eu sempre cuidei disso, gostei da parte tática. Às vezes mexia no jogo taticamente, ele me dava, principalmente o Lidl, me dava muito essa capacidade, essa permissão, né?